Hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023. E nós ainda temos que comentar o absurdo que foi o e que está sendo, que ainda está continuando, o quebra-pau promovido em 20 cidades potiguares por bandidos de facções criminosas, diante da incompetência do Estado brasileiro de impedir esse tipo de vandalismo, né? Bom, este é o assunto principal desde ontem, embora não tenha recebido nos meios de comunicação do mercado, né, da imprensa e da televisão, o destaque merecido. Além desse caso, que é dramático, revela tragédia brasileira, temos o ministro da Justiça, Flávio Dino, dizendo que vai investigar a investigação, a arapongagem da ABIN contra inimigos do Bolsonaro no governo, no desgoverno dele, né? A outra notícia é que o governo do Lula oficializou essa semana uma proposta de reajuste para servidores federais, vamos falar dela. E a informação, que não me surpreendeu em nada, do empresário Eduardo Vinícius Giraldo de Silva, que o ex-capitão do BOPE, miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, tinha cerca de 300 imóveis, né, quando morreu. Os imóveis no Rio, e ele morreu no litoral da Bahia. Bom, meus amigos, eu venho aqui de forma muito grata e muito comovida agradecer a você, a todos vocês que me acompanham, que me dão essa força aqui no canal José Neumann de Pinto no YouTube, e quero lhe pedir que continue assim, que continue comentando, que continue apontando alguma coisa que considere que eu pisei na bola, qualquer coisa que você considere que eu brilhei, e você me avisa também, né? Tá bom? E peço que chame os amigos para irem para as redes sociais, para irem para as suas formas de comunicação neste mundo em que não falta comunicação, tem comunicação demais. Bom, vamos começar por Natal. Segundo o levantamento que os jornais estão publicando, os jornais até com mais destaque, as emissoras de televisão estão muito tímidas para tratar desse assunto, eu não sei porquê. Houve um registro nas 2 últimas semanas de ataques a órgãos públicos, bases da polícia e comércio em Natal e outras 18 cidades do estado do Rio Grande do Norte. Segundo a cobertura da imprensa, o ataque é orquestrado por uma facção criminosa que atua sobretudo de dentro da cadeia, ou seja, tudo é comunicado através de celular. Só as autoridades não ficam sabendo, mesmo quando são avisadas, como foi o caso, né? O governo acredita numa reação dos bandidos a operações policiais recentes com prisões e mortes em confronto, a transferência de um líder lá do crime. E, aliás, no meu comentário anterior, eu falei no crime tratado como instituição pelos próprios criminosos, né? O ministro Flávio Dino autorizou o envio de homens da Força Nacional, um efetivo deve chegar a 220 agentes que já estão nas ruas do estado. Não acredito muito na Força Nacional não, mas vamos ver o que é que vai dar, né? Agora, quem não acredito mesmo é na governadora do Rio Grande do Norte. Avisada, ou se o secretário de Segurança dela foi avisado e não a avisou, tem que ser demitido, né? Mas como não foi demitido, então deve ter avisado. Ela foi para Brasília, ela bajular Lula, né? E agora, diante do fogo consumado, né? Não é o fato consumado, é o fogo consumado, ela diz que estamos trabalhando 24 horas. Estamos quem, o cara pálida? Como é o nosso dever? O seu dever era estar em Natal, né? Para comandar isso desde a primeira madrugada, né? Ainda não é possível garantir a normalidade no total, mas está diminuindo a violência. Pelo amor de Deus, né? Senhora, dona governadora, professora, isso é declaração que se dê numa situação como essa. Pelo amor de Deus,
A obrigação da senhora era ter acabado com isso imediatamente, usando a força policial do Estado, pedindo emprestado aos vizinhos Ceará e Paraíba, pedindo ajuda, essa ajuda que a Força Nacional deu. Olha, está diminuindo a violência, é o fim da picada, dona Fátima. Ganha até do seu famoso golpe no tempo da Dilma, né? Ora, a senhora acha que é normal que as prefeituras de Natal e Mossoró, as duas maiores cidades do estado, do Rio Grande do Norte, tenham suspendido, nesta quarta-feira, o funcionamento de alguns serviços públicos? Nas redes sociais, a Prefeitura de Mossoró divulgou a paralisação em escolas, unidades de saúde e unidades de assistência social. Transporte público e sistema de coleta de lixo também foram suspensos no município. Em Mossoró e em Natal, as escolas estão fechadas e o lixo está na calçada, senhora governadora. E a senhora vem dizer que estamos combatendo a violência, estamos trabalhando. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte mantém a suspensão de aulas depois de nova paralisação do transporte público. Aliás, a Prefeitura também anunciou que, para garantir que a população se desloque pela capital, só táxis, veículos de transporte escolar e veículos de fretamento turístico podem circular. E esses também são alvos da violência, viu? Bom, todos os campos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão com as aulas suspensas. É uma paralisação que atinge o sistema da educação pública. A suspensão foi anunciada nas redes sociais da instituição no fim da manhã desta segunda-feira. O Estado brasileiro é o principal responsável, seja qual for o partido que o ocupe, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios, pela situação infernal que é a prisão, que é a principal origem desse quebra-pau, é a condição de vida indigna, infernal, vivida pelos prisioneiros. O prisioneiro é bandido, então tem que maltratar. Não, senhor. O prisioneiro é albergado pelo Estado, e o Estado tem a obrigação de lhe dar segurança, o que não acontece, porque muitas vezes muitos presos são mortos nas celas, né? E higiene e tranquilidade, o que não acontece, né? Isso aí é resultado de anos e anos de insídia, de desídia, de desleixo, de desprezo pela vida do povo, porque só pobre vai preso. Rico paga advogado caro, inclusive nas altas cúpulas da justiça, e se é preso ali, como o Sérgio Cabral ficou preso, com sessão de cinema na cela, etc. Né? Ninguém é besta para cair nessa conversa não, tá? Bom, mudando de assunto, um dos personagens do assunto anterior, que foi o ministro da Justiça, que emprestou, parece que contra a vontade do pessoal do Rio Grande do Norte, que não queria aceitar a ajuda da Força Nacional. Mas o ministro da Justiça mandou. Então ele afirmou também na quarta-feira que vai determinar à Polícia Federal a abertura de um inquérito para investigar o uso de um programa secreto capaz de monitorar a localização de cidadãos em todo o país. O jornal o Globo revelou que durante a gestão, o desgoverno, digamos assim, do Jair Bolsonaro, a Agência Brasileira de Inteligência, de Futrica, né, utilizou o programa First Mile, primeira milha, que oferecia à agência a possibilidade de vigiar os passos de até 10 mil pessoas por ano, com base em informações de aparelhos celulares. Todos, evidentemente, adversários do governo, é claro, né? Não vai vigiar amigo. Né? Embora que o Bolsonaro não tenha amigo, ele arruma sempre um inimigo, porque ele só vive da inimizade. Né? A ABIN não tem autorização legal para fazer isso não, viu, general, como ex-ministro da Segurança Institucional, viu? Tem não, rapaz, olha, hein? Aquele amiguinho do Bolsonaro que dirigia lá a ABIN também, olha, isso não existe, viu? O Collor, quando governou no seu período, que depois foi interrompido pelo impeachment, ele extinguiu o Serviço Nacional de Informações, que era tido como um entulho da ditadura, coisa dos militares e tal. E, para não ficar sem informações, foi inventada essa ABIN, que já está sendo usada
por políticos para perseguição de inimigos. Aliás, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de oficializar, nesta semana, uma proposta de reajuste para os servidores federais que estão sem aumento desde 2016. A proposta foi enviada às categorias que devem aprovar o percentual. O reajuste será linear, de 9%, e passa a valer em maio, pago em junho. A correção será sobre toda a remuneração dos servidores, incluindo adicionais e gratificações incorporadas ao salário. A proposta também prevê um aumento de R$ 200 no auxílio alimentação, válido para os servidores de ativa. R$ 200 também não é o valor da genialidade que o Lula gozou no seu ministro Márcio França, vulgo Márcio Cuba, não é não? Olha, meus amigos, eu vou dar a notícia, vou comentar, mas não me surpreendi. O empresário Eduardo Vinícius Giraldo de Silva afirmou em depoimento à primeira vara especializada em organização criminosa que o ex-capitão do BOPE, miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, também principal executivo do escritório do crime, né, tinha um quiosque na beira-mar, de frente ao condomínio onde morava o ex-presidente Jair Bolsonaro, que nunca viu isso aí, é claro, ele tem um problema de visão que não percebe lá no Rio das Pedras. Aliás, na Praia da Barra. Né? Rio das Pedras é um bairro na Zona Oeste, que é a sede dos 300 imóveis na Zona Oeste do Rio, do capitão Adriano, que foi morto na Bahia. Foi em execução, até o próprio Flávio Bolsonaro disse isso, pela polícia do Rio e pela polícia da Bahia, juntos. O Ministério Público do Rio diz que o capitão Adriano era dono da milícia da região e era usuário desse sistema. Aliás, é um suspeito em relação à morte até hoje não defendida, quem mandou matar Marielle Franco. Então, um dos problemas é isso aí da área imobiliária, né? Saindo daqui, atravessando o Atlântico, vamos lá para a Espanha, as margens do Mediterrâneo. A mulher Daniel Alves, Joana Sanz, usou as redes sociais para desabafar sobre o caso do lateral favorito e pandeirista favorito do Tite, que foi preso no fim do ano passado. Ela, modelo de 29 anos, indicou o término do casamento e acusou o Daniel de estupro, porque o Daniel é acusado lá na Espanha, está preso, de estupro por uma jovem de 23 anos. E tem uma frase: amo, sempre amarei o meu marido, mas amo mais a mim mesmo. Ela faz bem, né? Deve estar muito arrependida desse casamento. Isso aí também eu não vou entrar em discussão, né? Olha, Eduardo da Silva Noronha, suspeito preso por manter em cárcere privado uma menina de 12 anos, gastou R$ 4.000 num carro de aplicativo para levar a vítima de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, até São Luís, no Maranhão. Percorreram 3.100 metros, né? 3.100 quilômetros de distância do Rio a São Luís. A vítima foi resgatada na terça-feira, trancada num kitnet no bairro de Divinéia, em São Luís, no Maranhão. As informações são do G1 da Globo. Bom, aí temos a notícia também que o Tribunal de Contas da União deu 5 dias para Bolsonaro entregar o pacote de joias que está em seu poder, além de um fuzil e uma pistola. Boa decisão do TCU, hein? Não vamos reclamar, não. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encerrou o leilão de concessão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas, de São Paulo, nesta terça-feira, com uma série de marteladas no símbolo da B3, na capital paulista. O gesto teve força excessiva, viralizou nas redes sociais, mas o símbolo da empresa foi destruído pela violência do governador, que disse que tinha que bater 3 vezes para poder ter sorte de ter um novo leilão bem sucedido de privatização, mas bateu mais de 3 e com força demais, né? Bom, eu tenho ainda convidá-lo a assistir a entrevista que fiz com o membro da Academia Brasileira de Letras, o acadêmico Joaquim Falcão, que me deu a famosa Neumann Entrevista, né? Minha entrevista, famosa não, né? Nossa entrevista semanal aqui no canal. Nessa entrevista,
ele citou, aliás, ele já tinha citado num artigo que foi publicado no Estadão, e eu lembrei que ele tinha citado um poeta da predileção da minha mãe. Como eu já disse várias vezes aqui, minha mãe, Dona Mundica Ferreira Pinto, dizia de cor versos dos grandes poetas que ela apreciava, entre eles o Gonçalves Dias, maranhense. Do Gonçalves Dias, a canção do Tamoio, da qual o Joaquim Falcão tirou versos muito inspirados, que cabem muito bem na comparação que ele fez com a briga entre o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha só, a vida é luta renhida, viver é lutar. É combate que os fracos abate e aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Valeu, Joaquim. Valeu, Gonçalves Dias. Rui Castro entrou na academia no dia 3 e me deu uma entrevista muito gostosa. Eu tenho sido muito aplaudido nos comentários, né? Em cima de uma pilha de 60 livros que escreveu o editor, ele contou no discurso que fez na posse da academia que Guimarães Rosa saiu na posse da ABL cumprimentando todo mundo, inclusive ele próprio, que era repórter do Correio da Manhã, e me contou isso no papo do Dois Dedos de Prosa, que eu também publico semanalmente, com conversas com figuras importantes da cultura brasileira, como é o caso do Rui Castro, desde os 20 anos de idade, que eu acompanho a carreira de Rui Castro de perto, apesar dele ficar longe lá na casa dele e eu na minha, dele morar. Ele já morou aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, na época que ele morou eu já morava aqui, mas a gente mantém contato através da leitura, eu lendo os livros maravilhosos que ele escreve e as crônicas, né? A respeito de uma dessas crônicas, uma crônica que ele escreveu sobre o Bernard Shaw, citando frases do jornalista irlandês, a Isabel e eu fomos assistir uma peça que eu recomendo muito a vocês. Está em cartaz das quintas aos sábados no Museu de Arte de São Paulo. É uma peça do Bernard Shaw chamada O Dilema de um Médico. Eu estou até pensando em chamar o meu amigo Oswaldo Mendes, que trabalhou comigo, se eu não me engano também trabalhou com o próprio Rui Castro na época do Última Hora, não sei, mas de qualquer maneira ele é um dos atores da peça. A peça é maravilhosa, eu recomendo muito, não perca, vai lá no MASP, compre ingresso e veja como nós fizemos. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé.